Fala galera, Matheus aqui, e o Fed está para pegar os mercados de surpresa com uma paulada do tamanho de 50 pontos base no aumento dos juros. Isso é de acordo com a Nomura, ou melhor, o Nomura, né, o único banco de investimento com coragem para fazer previsões fora do consenso do mercado. No passado ele fez isso antes da reunião de junho, quando ele foi o primeiro a cantar a bola de que o Fed surpreenderia com um aumento de 75 pontos base, e foi justamente isso que acabou acontecendo. Depois, ele novamente chegou a prever um aumento de 100 pontos base para a reunião de julho, o que evidentemente não se materializou. Então, em termos de track record, temos aí apenas duas ocorrências, sendo que só 50% foi acerto, o que não nos permite chegar a nenhuma conclusão estatística, mas ainda assim eu diria que merece respeito, porque fazer previsões fora do consenso é uma postura muito singular no mercado financeiro. Para quem ainda não percebeu, todo mundo que analisa os mercados tem medo de errar, e por isso ninguém se arrisca a fugir do consenso do mercado, principalmente quando já se trata de um grande banco já estabelecido com muitos anos aí no mercado e que tem uma reputação para zelar. Então, quando isso acontece, para mim isso merece respeito e merece ser analisado. Então é justamente isso que nós vamos fazer neste vídeo aqui, porque uma paulada de 50 pontos, pessoal, seria desastroso neste momento. Hoje nós estamos no que se chama o Must Hold Levels, ou seja, um nível de suporte que não pode ser rompido. Veja só, este é o gráfico da SP500 aqui, a Bolsa Americana, que está defendendo bravamente o suporte dos 3.960 pontos. Este é justamente o nível Must Hold, do qual nós estamos falando aqui, o nível que não pode ser rompido sob pena de quebrar a estrutura de recuperação dos mercados que veio se formando desde janeiro. Se isso acontecer, as coisas podem se tornar bem dinâmicas, com o mercado percebendo as altas do começo do ano como um mero pulo do gato morto, ou seja, um mero rally de bear market, como nós já vimos acontecer algumas vezes no ano passado. Neste momento, nós ainda não sabemos se este é realmente o caso. Existem vários argumentos aí, tanto para os ursos como para os touros, por enquanto, mas uma quebra neste nível pode se mostrar relevante. Não vamos esquecer, pessoal, que nós ainda estamos vivenciando um mercado altamente elástico, ou seja, altamente sensível a movimentações por conta da sua baixa liquidez. E os CTAs, os operadores de tendência, que vêm movimentando muitos mercados desde o ano passado, eles permanecem com o maior risco deles para o downside. Eles já venderam bastante, aqui tem até outro gráfico deles indicando que eles já reverteram boa parte do movimento de compra que foi iniciado no final do ano passado. Então não é uma situação fácil de interpretar neste momento, mas se o mercado se mostrar com uma nova tendência de queda, aí futuramente, quem sabe rompendo esta resistência que nós falamos no começo do vídeo, aí há um bom espaço para eles venderem mais. Agora, uma coisa que vale muito a pena destacar aqui é que nós estamos vivenciando um mercado relutante em cair, pelo menos por enquanto, ele ainda está relutante. Veja só, aqui nós temos uma projeção feita pela Tier 1 Alpha, mostrando a bolsa hoje em comparação com outros ciclos de aperto. Note que nós estamos aqui no extremo inferior, ainda em linha com o traçado de um bear market e com bom espaço ainda para cair. Mas a bolsa está atrasando esta queda tanto quanto possível. Isso fica bem evidente quando a gente coloca a bolsa junto com os juros de 10 anos, né? A curva de 10 anos invertida. Olha o tamanho do gap que já se formou aqui. O que se espera quando a gente coloca essas duas linhas juntas no mesmo gráfico é que elas andem juntas, justamente por conta da relação direta que existe entre a taxa de juros e o preço das ações. Quando o juro sobe, o preço das ações tende a cair e vice-versa. Então, colocando os juros invertido aqui no gráfico, elas deveriam estar andando juntas. E veja que isso aconteceu até por um bom tempo aqui no gráfico. No começo deste ano, por exemplo, o mercado passou a precificar um juros menor. Vamos lembrar que o gráfico do juros está invertido, então o menor está para cima, o maior está para baixo, tá, pessoal? Então o mercado passou a precificar um juros menor e por conta disso a bolsa acompanhou. Depois houve uma oscilação que foi acompanhada também, mas veja que agora os juros ele está aqui no patamar alto novamente de 4.
e a bolsa não está acompanhando. O mercado hoje já não está mais tão crente com a possibilidade de pausa do Fed, justamente por conta dos dados de inflação que saíram na semana passada. Saíram muito ruins, muito pior do que esperado, e isso tem feito os juros subirem novamente. Detalhe, pessoal, da última vez que o juros se encontrava aqui neste patamar, a bolsa estava 14% abaixo do que está hoje. Então, nós temos aí um mercado relutante em cair, mesmo com o cenário de juros se tornando cada vez mais sombrio. E a questão é, por quanto tempo mais será que a bolsa vai conseguir segurar o nível must hold? Imagine se a bolsa resolver correr atrás dos juros novamente e fechar esse gap. Isso fica ainda mais evidente quando a gente dá uma olhadinha na Nasdaq. Olha só o tamanho do gap que a gente tem aqui. Imagine a dor nos mercados se ela resolver fechar esse gap aí. Claro que existem muitas variáveis nessa questão. As empresas de tecnologia, elas de fato apanharam muito, mas muito mesmo no ano passado. E talvez por isso haja pessoas que sustentem que esses ativos já estão bem baratos. Os hedge funds, por exemplo, considerados por muitos como smart money do mercado, estão comprando grandes nomes de tecnologia atualmente. Mas a grande questão disso tudo, pessoal, é o que está causando esta relutância nos mercados. Claro que nós sabemos do grande embate entre os touros e os ursos, existem indicadores favorecendo ambos os lados neste momento, mas quem, afinal de contas, está realizando estas compras? Os hedge funds, eles só estão comprando os grandes nomes de tecnologia, que são ali escolhidos a dedo mesmo. Então, não são eles que estão sustentando isso aí. Aliás, a gente já viu em outros vídeos que, no geral, os hedge funds estão quietinhos neste momento. Então, afinal de contas, quem está comprando? Bom, pessoal, segundo relatórios do Bank of America, os grandes compradores deste momento, e assim, vencedores disparados na frente dos demais, são as próprias empresas. Deixa eu pôr aqui mais aqui para vocês conseguirem ver, são as próprias empresas. Veja que os hedge funds estão apenas fazendo compras pontuais aqui, o institucional está vendendo forte e o varejo também não está fazendo compras relevantes neste momento, pelo menos não de acordo com os números do Bank of America. Segundo eles, os grandes compradores disparados neste momento são as empresas que estão recomprando as suas próprias ações. Dá só uma olhada nisso daqui. Apple comprou aqui, pessoal, 82 bilhões em ações próprias nos últimos 12 meses. Google comprou 50 bilhões, Facebook 45, empresa do Warren Buffett, Berkshire Hathaway comprou 27 e assim por diante. Normalmente, empresas compram as próprias ações no mercado quando elas estão com caixa disponível e consideram que comprar as próprias ações seria um uso melhor desse caixa do que distribuir como dividendos. Por quê? Bom, porque na visão delas, as ações estariam num preço aí que favorece a compra, ou seja, o preço justo delas estaria maior do que o preço que é negociado hoje no mercado. E ninguém conhece, né, pessoal? Ninguém conhece melhor um negócio do que a própria empresa. E a julgar pela alta da predominância dos gigantes de tecnologia aqui nesta lista, talvez isso explique por que os hedge funds estão comprando grandes nomes de tecnologia por aí. É um dado muito interessante, principalmente aí para os investidores de valor de plantão assistindo esse vídeo, talvez valha a pena analisar um pouco mais a fundo, mas claro, o fato de um ativo estar barato não significa que ele não possa ficar ainda mais barato. Porque hoje, pessoal, nós temos essa grande demanda compradora vindo das empresas, isso já vem acontecendo desde o ano passado e o motivo é muito simples. Além das quedas nas ações, o que está acontecendo agora, o que está fazendo toda a diferença neste momento é que as empresas receberam uma injeção indireta de liquidez durante toda a pandemia. No final de 2020, todas as grandes empresas dos Estados Unidos estavam repletas de caixa, então ter o mercado caindo neste momento meio que uniu aí o útil ao agradável. Mas a grande questão que não quer calar é quão sustentável será isso nos próximos meses. Agora que o crédito se tornou caro e a liquidez já não é mais tão abundante como era, até quando elas vão conseguir sustentar essas compras? Será que o velho lema cash is trash vai continuar valendo ainda? Tem esse ditado, né, no mercado americano, eles dizem cash is trash, ou seja, dinheiro é lixo. Por quê? Porque lá, historicamente, as taxas de juro perto do zero nunca serviram para estimular ninguém para ir atrás da renda fixa.
Mas agora a renda fixa voltou a ser renda. Então, quanto tempo vai demorar para as pessoas e investidores em geral mudarem de opinião e de repente passarem a pensar que eles podem deixar o dinheiro rendendo quase livre de risco enquanto eles aguardam oportunidades melhores de compra no mercado? Vamos dar uma olhada aqui neste trecho de um relatório do Goldman Sachs sobre esta questão. Veja só, diz aqui: no ano passado, o rendimento dos juros, ou melhor, o rendimento dos lucros era muito maior do que o custo do crédito. Então, o rendimento para se comprar as ações era muito maior do que o custo para captar dinheiro para fazer esta operação. E assim, isto fez com que as recompras se tornassem uma decisão sábia. Mas agora, considerando que o cenário mudou, nós esperamos uma queda de 10% nos buybacks até o próximo ano, porque agora a premissa é que os lucros das empresas não irão crescer. E ele adiciona aqui no finalzinho, em um cenário recessionário, ou seja, um cenário de recessão. Historicamente, o que acontece é que os buybacks caem 40%, ou seja, 40% menos recompras de ações se nós entrarmos em uma recessão. Mais uma vez, pessoal, retornamos então à grande questão de todo este bear market. Haverá uma recessão ou não haverá uma recessão? De acordo com o Fed, ou melhor dizendo, de acordo com o Fed de Cleveland, porque existem diversas unidades do Fed, tá, pessoal? Tem o Fed que a gente está acostumado a falar aqui nesse canal, que é a unidade federal, vamos chamá-la assim, e tem as unidades estaduais. Então, aqui no caso, os economistas do Fed de Cleveland lançaram um paper na semana passada, dizendo que a única forma de conter a inflação seria gerando, e abre aspas aqui, uma recessão profunda, fecha aspas. E que a taxa de desemprego também precisaria dobrar de tamanho para a inflação voltar ao normal. Temos também Steve Blitz, excelente estrategista macro da TS Lombard, dizendo: esqueça o Fed parar para esperar e ver o que acontece na esperança de que a inflação se dobre para 2% sem uma recessão. Este cavalo já deixou o celeiro. E a pergunta-chave agora é: quão alta estará a taxa de juros quando ficar evidente para o Fed que uma recessão está no caminho? Meu cenário base é julho com a taxa em 5,25%. Então, pessoal, é por conta destes fatores aí, a inflação relutante, os juros subindo, muita especulação vinda do próprio Fed, dos próprios membros do Fed sobre a necessidade de ir além do planejado. É por conta de tudo isso que, segundo o Banco Nomura, haverá uma alta de 50 pontos já na próxima reunião, dia 22 de março. Eu acredito nisso? Por enquanto, né, neste momento, ainda não. Se a gente puxar aqui as probabilidades do mercado, a maior chance ainda está claramente para um aumento de 25 pontos. E, historicamente, o Fed dificilmente, ou vamos dizer quase nunca, foge do que o mercado está precificando. Então, é possível, sim, claro, é possível que essas probabilidades mudem gradualmente conforme a reunião se aproxima, e aí sim um aumento de 50 pontos se tornaria altamente provável. Mas, se isso não acontecer, eu ainda assim acredito que a Nomura ela tem um ponto muito forte aqui. Basicamente, o que eles disseram é que o Fed se verá obrigado de qualquer jeito a retomar o tom pesado e abandonar o tom brando da última reunião, e isso é de fato muito possível. Subir os juros em 50 pontos seria uma das formas de conseguir essa guinada no tom, mas outra forma que talvez produza o mesmo resultado sem a necessidade de um tom, ou melhor dizendo, uma guinada tão abrupta assim, é simplesmente sinalizar para o mercado, através do dot plot, que a taxa terminal será maior do que o esperado. Dot plot, só para lembrar rapidinho aqui, é aquele gráfico plotando a estimativa de juros de cada um dos membros do FOMC, ou seja, o comitê do Fed que efetivamente decide os juros. Então todos os membros sentam lá, escrevem as estimativas deles para diferentes períodos, e aí você tem uma mediana agregada das estimativas de todos os membros do Fed como um excelente indicador do que está para acontecer. Então, uma forma de fazer isso seria simplesmente sinalizar, né, nas expectativas deles de que a taxa terminal dos juros será maior do que o que já está sendo esperado pelos mercados. Então, pessoal, o que você acha que vai acontecer? Coloca aí nos comentários para eu saber também. Pessoal, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.